Marvel Spider-Man 2 chega em outubro e é um dos jogos mais aguardados do ano. Peter Parker e Miles Morales regressam para novas aventuras, mas desta vez estão juntos enquanto percorrem movimentada paisagem urbana de Nova York em perseguição a Kraven, o caçador. Com novos distritos para explorar, um novo conjunto de golpes, habilidades e fatos colecionador para adquirir e até um certo fato simbiote a afetar a relação entre os dois Homens-Aranha, há muito para contar sobre este exclusivo da PlayStation 5. Antes de começar, não te esqueças de dar o like e de subscrever aqui ao canal para mais informações sobre videojogos. Agora, eis o que sabemos sobre Spider-Man 2. Spider-Man 2 será lançado a 20 de outubro de 2023 para a PlayStation 5. Este jogo será exclusivo na nova consola, pelo que é uma boa altura para se fazer um upgrade à velhinha PS4. As pré-encomendas do jogo foram lançadas a 16 de junho, oferecendo uma edição Standard e uma edição digital Deluxe, ambas com uma série de cosméticos e complementos para ajudar a experiência. Mas apesar de o jogo ser explicitamente referido como exclusivo PlayStation, existe a possibilidade de vermos Spider-Man 2 chegar ao PC numa data posterior, tal como tem acontecido com outros exclusivos como The Last of Us, Horizon Zero Dawn e, claro, Spider-Man e Miles Morales já disponíveis para essa plataforma. O preload será lançado a 13 de outubro para todos os que fizerem a pré-encomenda. No entanto, isto não fará com que tenham a possibilidade de jogar mais cedo, apenas poderão fazê-lo no próprio dia de lançamento. E na San Diego Comic Con foi revelada uma consola PlayStation 5 alusiva ao jogo. Uma edição limitada com placas laterais representadas pelo Venom a aproximar-se do ícone branco do Homem-Aranha. No bundle vem igualmente um comando DualSense a condizer. Ao fazerem a reserva desta consola receberão um código para a edição Standard, bem como extras como o Arachnite Suit para o Peter com 3 variantes de cores adicionais, um Shadow Spider Suit para o Miles com 3 variantes de cor, o desbloqueio antecipado do Web Grabber e 3 pontos de habilidade. As reservas começam no dia 28 de julho, portanto, aos que desejam comprar esta edição, estejam atentos. No entanto, tanto as capas laterais como o comando DualSense alusivo ao videojogo estarão disponíveis mais tarde, sendo vendidos em separado. Spider-Man 2, tal como o antecessor, vai passar-se em Nova York, mas desta vez não estará apenas limitado à ilha de Manhattan. O mapa foi expandido de forma considerável e agora irá abranger as zonas de Brooklyn e de Queens. De acordo com o PlayStation Blog, cujo link está disponível na descrição do vídeo, no início da história, tanto Peter Parker como Miles Morales estarão a lutar com as suas vidas pessoais. Miles está a tentar arranjar tempo para escrever o seu ensaio de entrada na faculdade, mas continua a procrastinar e a concentrar-se no trabalho-aranha. E continua a debater-se com a morte do seu pai às mãos de Martin Lee, também conhecido como Mr. Negative. Entretanto, Peter está a pagar a casa da tia May, mas não consegue vendê-la porque é demasiado importante para ele. E tal como Miles, Peter tenta sem sucesso encontrar equilíbrio entre tantas responsabilidades. MJ quer ajudá-lo com a hipoteca, mas o seu emprego está em risco agora que J. Jonah Jameson está de volta ao Bugle e quer limpar a casa. Quando os caçadores de Kraven chegam à cidade, é lançado um mistério sobre o motivo de estarem lá e quem estão a caçar. Mas à medida que os Homens-Aranha e MJ se aprofundam nas motivações de Kraven, o simbiote começa a ameaçar Nova York. A certa altura, Peter Parker adquire o fato de simbiote e usa-o como parte das suas tarefas normais de Homem-Aranha, embora, como vimos, o seu humor e personalidade começam a ser afetados. Miles Morales está mais confiante no papel de super-herói e nota que o fato de simbiote está a mudar Peter, e procura desesperadamente ajudá-lo. Por enquanto, ainda não sabemos como ele o obtém e algo me diz que isso apenas será revelado quando jogarmos o título. Adicionalmente, também não me admiraria se existisse uma luta entre o possuído Peter Parker contra Miles Morales, com este a vencer para livrar o seu amigo da influência do alienígena. No final do primeiro jogo, Harry Osborn é visto suspenso num tanque rodeado pelo que parece ser um simbiote, com o pai, Norman, a prometer encontrar uma cura. Curiosamente, na San Diego Comic Con foi apresentado um trailer de história que dá mais profundidade à relação de Harry e Peter, onde ambos tinham em vista curar o mundo. Venom poderá ser a cura que ele precisa e o Alien precisa sempre de um hospedeiro, portanto não me admirava se ambos se unissem. Mas também podemos colocar aqui o nosso chapéu de teorias e especular que, ao contrário do que foi provocado no trailer, ser o Kraven a ser o hospedeiro do simbiote e Harry vir a tornar-se o Green Goblin para o próximo videojogo. Quando questionados sobre Venom, o diretor sénior de narrativa John Paquette e diretor criativo sénior Brian Intihar disseram: "Quando decidimos criar uma história do Venom, sabíamos que estaríamos a fazer uma pequena mudança de tom. As melhores histórias de simbiotes servem de alegoria.
Todos nós temos a escuridão dentro de nós, mas o que aconteceria se a deixássemos tomar conta de nós? Com a introdução do simbiote no nosso franchise, os nossos heróis são forçados a combater a escuridão em todas as suas formas. Queríamos vê-los mudar, tanto por dentro como por fora, e sentir o efeito que isso tem naqueles que os rodeiam. E quando Venom assume o controle, eles enfrentam o perigo real de se perderem a si próprios e aos seus entes queridos para sempre. Também já se sabe quem interpreta Venom e é um ator já bem veterano e que provavelmente já visto em algum filme. O simbiote é interpretado por Tony Todd, mais conhecido pelos seus filmes de terror, como Candyman, mas também entrou no clássico de guerra de Ridley Scott, Platoon, Os Bravos do Pelotão, e no último filme do falecido Brandon Lee, O Corvo. E no meio disto tudo, se há coisa que sabemos é que os Homens-Aranha não são o único alvo de Kraven ao longo do jogo, o que nos leva ao próximo ponto. Agora vou falar de personagens que já temos a confirmação que vão aparecer e outras que poderão surgir. Portanto, a segunda parte deste ponto é meramente especulativa. As principais, sem contar com os Homens-Aranha, claro, são Kraven, Venom, Lizard e Gank Lee. Para quem não sabe, Kraven é um caçador russo que está sempre à procura de aumentar o seu repertório de troféus. Entusiasmado com a quantidade de presas interessantes em Nova York, ele dirige-se para a metrópole com o intuito de caçar os vilões da cidade, bem como os seus dois heróis. Kraven é assim um dos dois principais antagonistas do jogo, juntamente com Venom. Lizard é o Dr. Kurt Connors, um geneticista que, depois de criar um soro reptiliano na esperança de fazer crescer de novo o seu braço amputado, se torna o vilão. Desde a sua estreia na década de 60, o lagarto tem sido um problema para o Homem-Aranha e agora é um dos muitos alvos de Kraven. Gank Lee é o melhor amigo de Miles Morales. Ele está de regresso e provavelmente vai continuar a ajudar a criar novas engenhocas e provavelmente até aprimorar o seu fato. Neste jogo, ele está a ajudar Peter e Miles a deter Kraven através de um drone que os segue. Ele também sabe que Peter Parker é o Homem-Aranha original e por isso parece que Peter confia nele com a sua identidade secreta. Confirmado pelo trailer de história, temos Mary Jane, a namorada de Peter Parker, e ela está a tentar ajudar Peter com o auxílio de Miles. Também tivemos Martin Lee, mais conhecido como Mr. Negative, e parece que não vai passar um bom bocado às mãos de Miles. Norman Osborn, o pai de Harry, também irá aparecer. Agora, as personagens de que se fala que irão surgir. A primeira é Aaron Davis, o tio de Miles em Spider-Man Miles Morales, era o vilão conhecido como Prowler e que prometeu ser uma pessoa melhor. Electro e Vulture também são uma possibilidade, e a finalizar temos Yuri Watanabe, a ex-polícia que se tornou a vilã Wraith. No trailer que foi apresentado no PlayStation Showcase apresentaram algumas coisas de gameplay. No que toca à transversabilidade há uma boa novidade. Tanto Peter como Miles terão acesso às Web Wings, que é uma espécie de planador que permite percorrer o mapa de forma muito mais rápida. Segundo a equipa de desenvolvimento, as capacidades do SSD da PlayStation 5 permitiram a inclusão deste utensílio nos fatos. Portanto, se já nos anteriores jogos mal usámos o Fast Travel, algo me diz que neste será igual. Dado que Peter Parker tem um novo fato e que Miles Morales está a tornar-se mais confiante como Homem-Aranha, a Insomniac está a introduzir um novo conjunto de mecânicas de combate e de movimentos para refletir as mudanças das personagens. Miles tem uma gama alargada de poderes bioelétricos como o Thunderburst e o Chain Lightning. Estes poderes vão estar interligados com um conjunto alargado de engenhocas como a Web Grabber, que vai melhorar as capacidades de Miles em cenários de ação e furtividade. Quanto a Peter, o seu novo fato de simbiote requer uma série de novas capacidades. Há um estilo de combate sem piedade que está a ser introduzido, com novos combos excepcionalmente brutais, defesas agressivas e ataques com teias que procuram ferir em vez de neutralizar a ameaça. Quanto à defesa, o novo sistema que está a ser introduzido é que, embora Peter continue a poder esquivar-se, por vezes terá de bloquear para incapacitar o inimigo e desferir alguns golpes. À semelhança de Ratchet & Clank Rift Apart, em que em determinados momentos da história mudávamos de personagem, em Spider-Man 2 irá acontecer o mesmo. Irá ser possível alternar entre elas, no entanto ainda não está confirmado se poderemos alterar a qualquer instante, por exemplo entre missões enquanto percorremos o mapa, ou se o gameplay estará bloqueado a uma certa personagem consoante o desenvolvimento da história. E pronto, isto é o que sabemos até agora sobre Marvel Spider-Man 2. Uma vez que o lançamento está planeado para outubro, teremos certamente em breve mais novidades. E considerando que em setembro a PlayStation costuma fazer um showcase, se for o caso, quase certeza que vou mostrar mais uma pitada. Espero que tenhas gostado do vídeo e se foi o caso, dá-lhe o like e comenta sobre o que mais esperas e gostarias de ver no jogo. Obrigado por ter estado desse lado e vemo-nos em Nova York. Creep out!